Bom dia, graça e paz a todos. Eu tenho meditado, tenho pensado muitos dias sobre esse tempo em que nós vivemos o Covid-19. E ouço muito falar sobre fé. E aí, lendo a carta aos Hebreus, eu separei para hoje uma breve meditação baseada no verso 1 e no verso 6 de Hebreus, capítulo 11, o 1 e o verso 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Verso 1. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É evidente que o autor aos Hebreus escreveu esta carta a um grupo de hebreus, de judeus, que viviam um tempo difícil. Aí no primeiro século, talvez na segunda metade do segundo século, já com muitas lutas pessoais, muitas opressões do Império Romano, muitas perseguições. E a carta em si vai tratar sobre o plano de salvação, o plano de redenção do seu povo, e mostra agora a necessidade de nós olharmos a fé não no sentido subjetivo. Porque não é uma fé subjetiva, ela é uma fé ativa. O capítulo 10 e o capítulo 11 apontam justamente para esse tempo de lutas e sofrimentos e desafios do povo hebreu. Então, o autor do livro, não sabemos quem foi o escritor ou o autor deste livro, fato é que ele ressalta, primeiro, que a fé é uma certeza de que haverá um tempo, ou um tempo de livramento, um tempo de salvação, um tempo de bênçãos, a esperança em meio às lutas. E o verso 6 nos diz que é impossível então nós aguardarmos e vivenciarmos esta convicção se não houver uma fé prática, a fé obediente, diante dos desafios que os hebreus tinham, ou obedecer e enfrentar a fúria dos perseguidores do Império Romano, daqueles que estavam expoliando seus bens, daqueles que estavam ceifando vidas, levando muitos ao martírio, ou então obedecer a este império. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender que em meio a tantas lutas, precisamos ser fiéis a Deus, precisamos ter essa convicção, esta pistis, esta fé operacional, ou fé operante na obediência a Deus, na adoração exclusiva a Deus, e para que de fato possamos receber aquilo que nos está preparado, que é o galardão que o Senhor reservou pela obra meritória de Cristo Jesus. Então a fé aqui não é apenas um estalo de dedos. A fé aqui significa uma obediência e uma confiança em que, apesar das dificuldades, Deus nos dará a vitória. Deus já nos concedeu a vitória na obra meritória de Cristo Jesus. Aguardemos firmemente esta esperança com fé. Por isso que o texto nos traz hoje sobre os grandes desafios no nosso tempo. Será que nós estamos de fato vivendo de maneira operosa a fé dos hebreus, aqui pretextuada ou colocada pelo autor? Que Deus assim nos abençoe e conceda a nós um dia e um tempo de bênçãos. Amém.